pessoal do Povo Caprichoso, aqui Thiago Caprichoso, mais uma vez nesse portal maravilhoso, contando histórias de pessoas incríveis que fazem parte do Festival Folclórico de Parintins, que faz parte desse povo caprichoso, que faz essa entidade maravilhosa ser incrível do jeito que ela é. Hoje a gente está aqui no espaço da Pousada Santos, aqui de Parintins, que eles cederam para a gente. Muito obrigado, né? E a gente vai entrevistar agora aqui uma tríade, uma trindade, né, vocal do Boi Bumbá Caprichoso, né, que é o nosso time de toadeiros, né? Muito obrigado pela presença, Diego Brelaz. Muito obrigado, Cássio Gonçalves. Muito obrigado, Jean Figueira. Dei aí um alô para essa galera do Povo Caprichoso. Bom, você que está assistindo a gente agora, né, seja bem-vindo, né, nós somos os toadeiros do Boi Bumbá Caprichoso, os toadeiros oficiais, a gente que comanda, né, essa preparação do nosso boi para chegar lá na arena, os nossos itens oficiais, tudo detalhado, tudo nos mínimos detalhes para apresentar mais uma vez, né, um espetáculo que você já conhece, né, aquele padrão caprichoso que só a gente sabe fazer. Então, vamos lá. Vai ser uma conversa bem legal, né? É isso aí. É um prazer enorme estar conversando contigo, né? E apresentando um pouco do nosso talento para a galera que ainda não conhece a gente, né? Que a gente fica ali nos bastidores aqui em Parintins, ensaiando, para que o Caprichoso possa fazer um grande espetáculo na Arena do Bumbódromo. E vamos ter uma troca de conhecimento bem legal. Então fique ligado aí que vai ser bem bacana essa conversa. Então, Nação Azul e Branca, estamos aqui com o Thiago, aqui, Caprichoso, passando um pouco daquilo que a gente vivencia aqui na cidade de Parintins, nos ensaios do Boi Caprichoso. Tanto eu como o Diego Brelaz e o Cássio Gonçalves, a gente vai estar passando um pouquinho para vocês do que é ser um toadeiro caprichoso. E aí já começa, né? Menino gosta de cantar, né? Cantavam no banheiro desde criança, gastavam muita água, tomando banho ali, cantando, já colocando as primeiras notas. Contem um pouco da infância de vocês até chegar aí no Boi Bumbá Caprichoso. Todos são parintinenses, né? Já perguntei isso antes, todos são de Parintins, né? Me diz aí, Diego, como é que foi tua infância? Cara, nasci numa casa onde a religião cristã era muito forte, né? Só que eu sempre gostei dessa questão do boi, né? Meu pai era caprichoso, era sócio fundador do Caprichoso. Só que a minha mãe era garantida doente, né? E é garantida doente até hoje, né? Só que, mesmo assim, como o Curral do Garantido era longe de casa, ela me levava mais no Curral do Caprichoso. Né? Apesar dela ser garantido. Né? E ela sempre me levou para o Curral do Caprichoso. A mãe sempre quer o melhor para o seu filho. Né? Né? E ela sempre me levou para o Curral do Caprichoso. Então, já ver aquilo que acontecia lá, né? Toda a questão. Me lembro muito bem de eu, menino, vendo o Oran cantando no Canto Parintins, né? Os primeiros momentos assim do Edmundo no Curral do Caprichoso, o próprio Júnior Paulain também, né? E era uma coisa assim que no fundo eu falava, será que um dia eu vou estar aí? Eu queria estar aí, né? Como eles, né? E foi que entrei para a escolinha de arte, né? Do Caprichoso, né? Cássio também estudava lá nessa época, né? E a partir daquele momento a gente passou a vivenciar mais o que era o festival, né? Acredito aqui que todo mundo veio de uma família humilde, né? Mas que tinha sonhos de buscar. E eu entrei na escolinha de arte do Caprichoso, né? Só que antes desse momento eu já fazia parte de uma das torcidas oficiais do Boi, né? Passei 2 anos lá. E depois que eu entrei na torcida, 2 anos depois, estavam precisando de um coreógrafo, né, para uma das torcidas, né, que naquele momento era só o Marcelo Xavier, que hoje nem mora mais aqui em Parintins, né, e ele, participando dos ensaios, né, o presidente me chamou, né, eu falei, vixe, vou pegar ralho, aí me chamou e começou, olha, Diego, eu vim tua desenvoltura aqui, eu queria que você nos ajudasse e fosse um dos coreógrafos do Boi com a gente, né, para ajudar o Marcelo, para fazer parte, né? E foi aí que eu entrei no Boi, né? Em 2000 dançando. Como coreógrafo, era coreógrafo do item 19.
Se você procurar lá no YouTube, tem Eu várias já vi. coreografias que são minhas. Eu já vi. O Ritmo é de Boi, Uma vez, Paixão de Torcedor. cara, uma vez eu levei um susto, porque domingo lá em casa a gente tem o hábito de tomar uma cervejinha, fazer um churrasco, e aí a gente vai colocando coisas do boi, né, e tal. Aí passando lá uma coreografia, eu passei assim, legal. Aí eu voltei, Carol, você é o Diego ali. Aí eu falei pro Tia, tu não sabia? Não sabia que ele dançava não, rapaz. Aí foi um momento bem legal, né? Que a gente viveu dentro do Caprichoso. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, principalmente aqui os meninos aqui de Parintins, a gente já foi um pouco de tudo isso, né? Como diz Atuado, né? Eu acho que eu só não fiz, já fiz alegoria porque a gente tinha que ir lá pro curral, o galpão ajudar. Eu acho que o que eu não fiz? Eu só não fui presidente em Pajé, eu acho, em Cunhamporanga, esses dias. Cunhã, Porto-Estandarte, e sim. Mas o resto, tudo a gente faz um pouco aqui, né? E entrei pra escolinha e no momento que eu entrei pra escolinha, passei a fazer parte da banda oficial da escolinha, né? Como um dos backings também lá. Até que ia acontecendo os eventos e o Canto Parintins precisou de um backing, né? Um backing vocal. Desde aquela época já o canto já faz parte, tem 27 anos, né, trabalhando com o Caprichoso, e ele estava precisando de um backing vocal. Até que um dia eu tô na escolinha e a Bruna Carla chegou lá comigo, a Bruna Carla que hoje é responsável pela comunicação do Caprichoso aqui em Parintins, que naquela época ela era também da banda Canto Parintins, e chegou lá comigo perguntando se eu queria fazer parte da banda. Aí eu fiquei na dúvida, né, mas falei, bora, a gente já tá aqui, né, vamos lá brincar um pouco. Aí foi que eu entrei pro Canto Parintins, né? Aí eu fiquei como coreógrafo e como backing do Canto Parintins. Aí eu ficava nessa divisão. Aí nessa época eu já estava terminando a faculdade. A minha primeira faculdade já estava terminando, né? E eu já comecei a trabalhar na prefeitura. Aí tinha trabalho, tinha a parte de coreógrafo e tinha a banda à noite e os ensaios. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Que não tá dando mais. Aí foi que o lado da música falou mais alto, né? Eu falei, então eu vou ficar só na banda e vou deixar um pouco a parte de coreógrafo aqui do lado, mas que sempre tem um lugarzinho guardado aqui, né? E foi que eu fiquei só na banda. Aí, terminei a faculdade, passei no concurso, já comecei a trabalhar, aí ficou bem mais apertado. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Mas eu tentei a segurar um pouquinho essa parte da música. Porque eu não queria sair do Caprichoso, né? Todo mundo, principalmente aqui em Parintins, as meninas têm o sonho de ser item, né? De ser Cunhamporanga, Porto-Estandarte. E os meninos têm essa vontade de estar lá, né? Dessa forma, seja como um marujeiro, seja como na torcida, seja cantando lá no curral, indo para lá, aprendendo um instrumento para tocar numa banda, né? E eu queria estar lá, né? Aí foi que no ano eu estava no palco, aí o Júnior Paulain estava comandando ensaio, né? Ensaio do Caprichoso. Aí o próximo no repertório era Superação Caprichoso, o nome da toada. Aí falaram pro Júnior, o Júnior olhou para quem falou para ele, eu não sei. Aí ele olhou para trás, eu tava no microfone, ele falou, Diego, tu sabe? Sei. Aí, e agora eu quero apresentar para vocês o novo cantor do Caprichoso. Eita caramba! Vem pra cá, meu amigo. Isso que eu sempre falo pro Júnior, que ele me colocou no fogo, né? E me chamou. E eu fiquei sem reação na hora, mas o pessoal, vai. Acabou que eu fui e cantei, né? A Superação Caprichoso. Eu acho, né, que eu cantei hoje. Que bom! E foi que eu cantei, né? A Superação Caprichoso. Aí nisso, eu já comecei a fazer... Além de ser backing do Canto Parintins, eu já comecei a cantar com eles nos eventos paralelos, fora festival e nas apresentações do canto no curral, né? Que o Cássio também já fazia parte nessa época. O Cássio era o mais velho aqui dos cantores, né? Tem cara de novinho, menino, né? Aí, ficou nessa questão Aí comecei, aí às vezes faltava cantor no ensaio. Aí, Diego, tu consegue ficar aí? Às vezes eu cantava sozinho no ensaio. Isso, sem contrato, sem nada, né? Mas Quantos anos tu tinha nessa época, lembra? Cara, não lembro, mas eu tinha uns 20 e poucos. Mas nessa faixa aí, não lembro muito bem, mas só de cantando já oficial, o Cássio já fez 10, né, Cássio? 10 anos passados. Eu acho que já tem uns 8 ou 9 por aí, né? Aí foi que, aí nisso foi acontecendo, né?
já cantava antes, por exemplo, da presidência do Babá. E quando foi no primeiro ano da presidência dele, ele conversou comigo: Diego, se a gente ganhar a eleição, você vai estar com a gente. Né? E eu falei: tá bom, bora lá. Aí quando ele ganhou, uma semana depois, ele já me liga: Diego, vem aqui pra gente conversar. E desde lá a gente faz parte, né, desse mundo caprichoso, né, que não é fácil, né, mas a gente vai construindo aí a nossa trajetória aos pouquinhos. Legal. Cássio, fala aí da tua infância nessa cidade maravilhosa. Sim, minha família também cresceu ali no Reduto do Contrário, ali em São Benedito, né? E aí, sabe, São Benedito, a comunidade é bem religiosa. Então, minha família toda sempre foi garantida, assim. Sempre, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E aí, a minha tia era da comunidade, lá da igreja de São Benedito, né? Me colocou para fazer o catecismo ali, o prézinho. E aí, na igreja, tinha o coralzinho das crianças, né? E aí minha tia já via um talento em mim, lá por casa, lá começava a cantar, pegava a escova no banheiro e ficava cantando lá, do meu jeitinho de criança. E aí vou colocar o Cassinho no coralzinho da igreja. Beleza. Cassinho, porque assim a galera criou um costume de me chamar assim, então já tô levando na onda. E aí comecei no coralzinho da igreja a cantar, eu e meu outro primo. E aí fui levando, fui fazendo catecismo, a confissão, a comunhão, me crismei, né? Mas antes da crisma, a comunidade ali ela tem um boizinho mirim, que é o boi estrelinha, né? Que tem as disputas antes da apresentação no bumbódromo, tem um boi tupi, o estrelinha e o mineirinho. E me convidaram para ser o levantador de toada mirim do boi estrelinha, da minha comunidade. Eu só cantava na igreja, tipo, sem preparo nenhum, só cantava. Achava que eu cantava, né? E aí comecei no boi estrelinha. E aí a minha mãe fazia parte da diretoria do boizinho ali, né? Ela era uma das diretoras do boi. E eu comecei a perceber que eu precisava muito melhorar. Eu via a galera tocando, eu cantava de um jeito, mas quando entrou com a banda, é outro tom. Aí tipo, eu não conseguia acompanhar o tom que tava. Aí eu comecei a entender que eu precisava aprender a tocar um instrumento musical, né? E aí o Edson Azevedo, que faz confecciona o boi, também fazia parte da diretoria. E minha mãe chegou com ele, querendo uma vaga na escolinha de caprichoso. Só que naquela época eu era do contrário, tipo, alucinado pelo contrário. Tipo, cara, pra mim não existia o caprichoso. Pela minha infância, assim, nem conhecia o caprichoso. E aí a minha mãe chegou: olha, o Edson arranjou uma vaga pra ti na escolinha de violão. Você aceita? Não. Caprichoso? Não vou. Tinha quantos anos? Ixi, tinha uns 7 anos, por aí, 7, 8 anos e tal, por aí. Aí não aceitei porque era caprichoso, né? Pra mim não existia. Só que aí, mãe, né, sabe das coisas, conhece bem as coisas. Que é o melhor. Aí eu disse não, no outro dia, ele vai sim. Logo, tchau. Fui lá, mas eu demorei um pouquinho para chegar na escolinha, aí os tempos foram passando, até que eu fui realmente para a escolinha, para poder tocar violão. E eu fui meio irregular, que eu entrei depois de junho, já tinha acabado as inscrições, tinha acabado tudo, arranjaram uma vaga para mim na escolinha, e eu entrei com a turma já avançada, né, e um detalhe importante, só tinha mulheres na turma, que era coisa bem legal, e todo mundo já tocava bem. Eu falei, não vou ficar para trás. Aí me dediquei na escolinha, a aprender a tocar o violão. Comecei a aprender a tocar violão, aí o meu professor, que é André, né, eu sou muito grato a ele também, falou que tinha um boizinho mirim da escolinha. E já descobria que eu cantava no Boi Estrelinha também. Aí me lançou o mesmo convite: Cassinho, tu não quer cantar aqui no Boi da escolinha? Aí eu falei pra minha mãe, que tudo passava por ela. Aí eu já estava mais entendido, eu tinha aceitado o convite. A gente tinha na época, né, a apresentação do Fest Art, né? O natalino e o junino, era tipo uma apresentação do que você aprendeu durante meio ano e no natalino durante um ano. Eu apresentava assim. Como se fosse uma amostra, né? E aí o ápice da festa era o boi mirim, né? Que era o boi da escolinha. Então, o meu professor me lançou esse convite para ser o levantador mirim da escolinha do Caprichoso, e eu aceitei, né? E aí continuava estudando também na escolinha, aprendendo a música. E aí as coisas foram acontecendo. E aí meu primeiro show com o boi mirim foi logo com o presidente na época, que era o Carmona, né, Oliveira. Comecei a cantar com o Carmona numa apresentação lá na escolinha. E de lá as coisas foram acontecendo na minha vida, assim, um estalar de dedo muito rápido. Né, o presidente gostou de mim,
né? E aí, logo em seguida, eu recebi outro convite para ser levantador de toadas, que era do Boi em Miniatura. Levantador de toadas já para concorrer, já bem mais maduro, né? Com essa questão da música, já conhecendo várias coisas. E aí comecei a minha trajetória no Miniatura, fui levando, passei vários anos cantando no Boi em Miniatura como levantador de toadas, até que chega o convite, a história similar do dia, chega o convite também do Canto Parintins, né? Que era para me fazer parte do quadro de backings do Canto Parintins, isso em 2012. De back e cantor do grupo, né? Assim, paralelo aos ensaios do Caprichoso. E aí a mesma situação. Na época o Edmundo era toadeiro, Márcio era toadeiro, o Itamar Benarroz era toadeiro, e era aquela mesma história. O ensaio era marcado 8 horas, os toadeiros ainda não tinham chego. Aí quem tá lá? O Cassinho tá ali. Começava a cantar 2 toadas, ali o ensaio começava no horário. Fui levando, até que em 2013, né, já com uma mudança de presidência, a Márcia Baranda chegou para mim e me chamou para conversar, perguntou quantos anos eu tinha, eu falei que eu era de menor, né, ainda estudava no Colégio do Carmo, ainda à noite. E aí ela queria que eu fizesse parte dos cantores, assim me deu uma oportunidade, né? O contrato era um valor simbólico, mas assim me deu o primeiro pontapé inicial da minha carreira no Caprichoso. E aí começou minha história daí, né? Aprendi, quem me abraçou de primeira, assim, hoje ele sabe disso, foi o Edmundo. Todo mundo, assim, para cantar no Curral com a Marujada é uma experiência muito, assim, desafiadora, né? Você que está começando, assim, e então eu era muito jovem, eu estava muito despreparado para aquele momento, assim, com a Marujada, né? Comecei a ouvir muita coisa, muita crítica, por ele estar começando, quem é esse menino aí? Canta nada, é curumim, não sei o quê. Comecei a vir, mas fui levando, fui trabalhando a minha cabeça, fui levando, e aí o Edmundo sempre me ajudou, sempre me apoiou. Sou muito grato a ele por causa disso, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida, assim, aí em 2015, já mais bem maduro, eu recebi a proposta para ser da banda Caprichoso também, como back, né? Já estudado, já conhecedor de música, já tinha um estudo bacana, e aí desde lá eu conciliei, assim, o toadeiro com o back de arena, né? Então tem muita história bacana, aí o Diego também entrou logo em seguida, né? Após disso, assim, então a gente tem uma vivência no Caprichoso muito legal, né, que é bacana ser explanada pra galera que ainda não conhece a nossa história, esse por detrás. Nossa, e vocês falando assim, eu fico imaginando, né, e fico também assim, quantos curuminzinhos agora que vão assistir vocês e ouvem vocês cantarem, futuramente vão estar aqui contando, né, a mesma história, né, esse ciclo. A gente entrevistou o Edmundo, e foi similar também, né? É um ciclo assim muito lindo de ver. E tu, Jean, como é que foi aí tua infância até chegar a ser toadeiro? Cara, bom, começou com o incentivo do meu pai. Ele queria que alguns dos filhos desse seguissem a vida musical, né? Que ele sempre teve gosto pela música. Na época, quando o pessoal estava inaugurando o bairro onde a gente mora, eles estavam... o meu pai ele participava de uma rádio comunitária. Então, todo dia ele colocava ali um vinil, tocava e ele ficava encantado. E aí ele pensou, cara, nunca tive a oportunidade de aprender qualquer instrumento, vou levar algum dos meus filhos. Então, levou eu mais o meu irmão. A gente começou na Escolinha do Caprichoso, em 2005. Eu estudei desenho, nada a ver com música, fiz desenho com o professor Preto, né? E aí, quando foi 2006, que ele me colocou para tocar violão, né? Eu estudava de manhã com o professor David Farias, depois eu estudei em 2007 com o Keandro, aí em 2008 fiquei meio assim, não deu para ir. Quando foi 2009 eu retornei, fiz aula com o Camalhão, Silvio Camalhão, me ensinou a tocar charango. E de lá eu migrava para a sala do Marlon. O Marlon, que hoje toca, ele é músico da banda Caprichoso, né? E dava aula na escolinha naquela época. Então ele também foi meu professor. Foram 4 professores. David Farias, Keandro Tavares, Silvio Camalhão e Marlon Soares, que foram meus professores. E aí a gente foi aprendendo aquela vivência do que era o Boi Caprichoso, né? E fomos tomando gosto pela música, pela musicalidade. Eu estava no violão, migrei para o charango. E aí em 2009 o Silvio Camalhão
lanço o convite também, né? Tanto para mim quanto para um outro colega meu que também tocava charango, me falhou a memória que eu não me dei. O Alexander. E aí a gente ingressou na banda da escolinha em 2009 e começamos a fazer eventos, né? O Fert Art Junino, a gente fazia a Tarde Alegre também no Boi Caprichoso. Teve poucos momentos que a gente acompanhou assim de perto a marujada, né? Porque como já era tarde da noite pra gente, que era criança, tinha que voltar para casa. E para mim era difícil porque o Caprichoso aqui no Palmares, eu moro lá no Itaúna. Também um dos redutos do contrário lá, né? E aí em 2009, findou 2009 e ficou muito dificultoso para mim seguir na Escolinha do Caprichoso. E foi o tempo que inaugurou a Escolinha do Garantido, né? E eu não queria parar de estudar. Aí fui para a Escolinha do Garantido. Cheguei lá, já sabiam que eu tocava charango. E no ano de 2010 eu recebi o primeiro convite da banda do Garantido para fazer um evento em Barreirinha. Eu tinha 15 anos na época. Tu sabe tocar as músicas do Garantido? Aí, rapaz, eu sei. Bora, viajar. Lá foi eu, com 15 anos. Pedi permissão, claro, dos pais e fui fazer o meu primeiro show como músico. Até então, de 2010, 2011, 12, 13 até 2017, 18, eu segui na carreira de músico. Quem me conhece sabe que eu nunca tive pretensão para cantar. Verdade. Não era meu gosto, não era minha praia. Eu não estava nem no meu plano A, no B, no C. Eu não era cantor, não tinha nada, traço de cantor, nem o mínimo de intimidade com o canto. Porque eu sou instrumentista. Eu vim do instrumento, eu sou do instrumento, a minha essência é um instrumento. É o violão, é o charango, eu toco cavaco também, um pouco de teclado ali, um pouco de tudo. E aí a história se repete. Eu procurei, no caso eu já procurei o Canto Parintins, que em 2018 eu não estava nem no Caprichoso, nem no Garantido, como eu fiz parte de lá, né? Fiz alguns anos parte de lá. E aí tinha encerrado o contrato para lá como músico. E aí, final de 2018, eu mando mensagem pro Odenilson, né? Pro ódio do Canto Parintins. Mano, tem alguma vaga aí na banda de charango, violão? Porque eu tô sem fazer nada, mano. Tô sem trabalho assim. Aí o Gordo, a gente chama ele de Gordo, né? Aí o Gordo, chega aqui, a gente vai já resolver esse negócio aí. Aí cheguei lá, vi os meninos ensaiando lá internamente, e aí ele ficou assim, falou, né, mano, tu sabe cantar? Aí eu, rapaz, eu sei mais ou menos que alguns anos anteriores, eu tava começando assim a desenvolver, fazendo aniversário, assim, pra gente que eu conhecia, né? Bora fazer aniversário aí, dá teu violão, leva teu microfone, eu, tá bom, fazer aniversário. Depois fui indo, né? Fazendo alguns barzinhos, formatura, casamento e tal. Mas era aquela coisa, era eu sentado, o violão aqui, uma folha de pastor aqui, e eu quieto aqui, acabou, aquilo ali. Eu quietinho no meu canto. E aí, vim pro Canto Parintins. Aí o Odenilson fala assim pra mim, tu sabe cantar? Eu sei mais ou menos. Pega a história do Caprichoso de 2018 pra cá e tu ajuda a gente a ensaiar internamente. Aí eu te dou alguma ponta, sim, te ajudo e tal. Aí eu, beleza, eu vou só interno aqui, interno. Aí foi indo. Quando foi em 2019, eles estavam fazendo um ensaio preparatório para o lançamento, se eu não me engano, do DVD de 2019. Me salva aí, Diego. O DVD de 2019 teve uma festa em abril. Eu não lembro, sei que foi um evento grandioso lá no Curral. E aí, na época, que iam cantar com o Canto Parintins, né? Era o Diego, era o Cássio, era o Gilson, não sei se a Paula já estava, não lembro aqui. E tinha mais um. E eu fazia os ensaios internos ali com o Canto Parintins. E de ensaio por ensaio, aí o Odd fez uma reunião lá bem assim com a gente lá. Aí eu, beleza, eu fiquei só ouvindo. Olha, meninos vão de calça branca, camisa tal, estejam lá no horário tal. Aí os cantores vão ser o seguinte, que eu tinha falado não sei com quem pra lá. Aí primeiro começa com o Diego, depois começa com o Cássio, depois vem o Gilson, isso, aquilo. E intercalando aqui, fazendo as passadas de algumas músicas. Aí o Jean vai fazer, eu fiquei, como é que é? Eu fiquei, rapaz,
Tu tá me jogando no fogo, mano, tu é doida. Não, tu vai fazer tal, sei o que. Aí eu, tá bom, vou lá, né? Vou lá, tô aqui já, né? Chegou lá no curral, eu na minha cabeça, né? Não, vai ser pré-show, assim, vai estar chegando o pessoal e tal. Aí eu subi o palco, nervoso, travou tudo, eu tava tremendo, gelado, a garganta travou tudinho. E aí o Gilson lá atrás do palco lá me deu maior força, não, mano, vai assim, assim, faz assim, assim. Aí me deu algumas dicas lá. Aí lá foi o Diego Brelas cantar, aí lá foi o Cássio, aí lá foi o Gilson. Aí eu na minha cabeça assim, né? Tá no início aqui, então não vai ter muita gente, então beleza, tranquilo, vou fazer o meu aqui. Eu acho que eu tomo esse show. Se eu não me engano, tinha uma cortina no palco. Eu fui fazer assim, ó. O curral lotado. E eu. Meu Deus. Onde que eu me enfiei, meu? Aí eu fui. Peguei o microfone lá com o Gilson, né? Cantei, se não me engano, foi 2 toadas só, né? Mas daquele jeito lá. Eu conto até hoje assim, né? Cara, quando eu fui pro palco, parecia que eu tinha colocado cola no meu sapato e lá eu fiquei grudado. Tive que seguir, né? Já tava ali no meio. E aí fiz as 2 toadas, voltei pra de trás da cortina, desci o palco nervoso, tomei água aqui só. E aí veio alguns conhecidos meus, mano, não sei o que, você cantou bem e tal, parabéns, isso aqui mais, isso, aquilo. Eu, ok, beleza, vida que segue. E durante a trajetória, aí foi passando os dias, eu ia acompanhando os ensaios da Marujada, né, o canto parintins intercalava com a banda Caprichoso. E aí num belo dia, numa bela noite, eu muito assistindo lá o ensaio, aí a dona Bena chega comigo lá. Você tá disponível tal sábado, no tal noite? Aí eu, sim, o que vai acontecer? O Caprichoso tem uma apresentação no Arraial de Santa Rita, você com o Canto Parintins, você topa? Aí eu, tá bom, topo. Vou lá fazer, minha primeira experiência de palco, público, assim, né? Fui lá fazer com o Canto Parintins. De novo, eu, na minha cabeça, não, é eu com o Canto Parintins ali, né? Já conheço todo mundo, então vai ser tranquilo. Cheguei lá no Arraial de Santa Rita, eu vejo um monte de tambor da Marujada. Eu olho para trás, o boi, dançarino que só, até o tucupi. Aí eu, meu Deus do céu, uma apresentação, tipo, eu não tinha noção. É uma apresentação do Boi Caprichoso, levaram tudo. E vou ter que me virar aqui, ter que dar meu jeito. Eu consegui desenvolver e até que voltei com essa experiência já ganha, né? Assim, o mínimo que foi, mas já deu para ter uma noção. E aí fui acompanhando os ensaios. Eu já conhecia, no caso, o Márcio do Boi. O Márcio do Boi também me deu uma grande força lá nos ensaios do Caprichoso. Eu tava olhando assim o ensaio e ele chegava comigo, mano, me falava como era, né? Olha, assim, observa assim, é assim, assado, qualquer coisa, se tu se sentir confortável, eu te chamo pra tu cantar uma música. Só uma com a Marujada. Aí eu, tá bom, mano. Aí, nisso eles ficavam pra lá ensaiando, passava o que tinha pra passar, né? Que era ensaio técnico. E às vezes eu ficava uma semana inteira só assistindo. E na outra semana, num dia, só uma toada, o Márcio me botava pra cantar. Então ali já era válido demais pra mim. E foi assim, foi devagar, até que o 2019 era o babá, né? Até que 2020 o Gender assume e ele me chama pra conversar. É quase a mesma situação dos dois. Me chama pra conversar. Fala que gostou do trabalho e tal, isso, que queria que também fizesse parte do quadro de cantores, né? Do Caprichoso. Isso, claro, me deixou mega feliz. Tu é doido. Me deixou muito, muito feliz mesmo, porque eu nunca imaginava que isso iria acontecer na minha vida, nunca. O que eu tinha de sonho para minha vida? Um dia tocar violão ou charango na arena. Era um dia participar como músico na arena, não como cantor. E aí veio o convite do Gender. Infelizmente a pandemia bateu na nossa porta e a gente não deixou a peteca cair, né? Não deixou a peteca cair e foi que veio o período das lives.
Aí, nesse período das lives, que eu fui ganhando realmente uma experiência profissional mesmo e muito válida. Agradeço aqui a toda a diretoria do Caprichoso por ter confiado essa missão, não só a mim, como ao Diego, como ao Cássio, como a Paula, que a gente estava ali correndo risco, claro, por conta do vírus, mas tomando todos os cuidados possíveis, né? Não só para a gente manter a nossa saúde, mas também para levar ao povo que estava em casa um pouco de entretenimento, né? Um pouco do Caprichoso, um pouco daquela saudade que todo mundo estava. E aí de live em live, a gente foi ganhando experiência, mais experiência, participei de alguns festivais afora, graças à vitrine que o Caprichoso proporcionou, né? Viajei para defender item em Porto de Mós, fiz ensaio da tribo Muirapinima em Juruti, sou item também no Boi Espalha Emoção lá no Mocambo. Já participei também do Touro Branco do Mocambo, saí do Touro Branco, fui para o Espalha Emoção. No Espalha Emoção eu sou levantador de toada. Participo também do Festival do Maracanã, eu sou levantador de toada do Boi Cacau. Participei de um festival lá da ilha de Veracruz, de Maués, onde também fui levantador de toada pelo Boi Brilhante. E assim a gente vai ganhando experiência. E às vezes eu paro assim e penso assim, cara, aconteceu tudo isso na minha vida, coisa que a gente nunca imagina, é o que muita gente fala, assim, que a vida é uma caixinha de surpresa, né? Tu pode fazer o teu planejamento ali, mas alguma coisa vai te puxar para algum lado, vai te levar para algum lado, e assim aconteceu na minha infância. Desde a minha infância, quando eu vislumbrava ser músico, nunca imaginava ser cantor, até chegar nos dias de hoje como cantor oficial do Boi Caprichoso. Cara, a história de vocês se entrelaçam em muitos momentos, né? Alguns no mesmo período de tempo, outro em tempos diferentes, né? Mas duas coisas assim que vocês têm em comum e que mostra que é muito importante é a relação da escolinha de arte, né? Ali do Boi Bumbá Caprichoso, né? E a questão também da banda, né, do Canto Parintins, né? Conta um pouco, algum de vocês aí, conta um pouco sobre a importância, né, desse grupo musical que está presente na vida de vocês, mas assim, de uma forma mais ampla, né? Porque eu conheço o grupo, mas tem coisas que com certeza tem pessoas que nunca ouviram falar. Eu acho que seria uma boa oportunidade da gente mostrar aí o lado de vocês, né, como componentes desse grupo, né, e a importância que esse grupo, né, teve na vida de vocês para alavancar pessoalmente e profissionalmente vocês. Pois como você bem falou, o Canto Parintins ele é muito necessário nesse processo, né, porque já revelou tanta gente. Olha, nós três aqui, tem o Edmundo, que começou ali junto com o auxílio do Odd, que é o junto com a sua esposa, Dona Risanda. Então, eles estão nesse processo do boi muito necessário, porque revela vários talentos, não só nós como cantores, mas também músicos, né, instrumentistas, né, que estão ali e se doam pro boi. Tipo assim, é um grupo que realmente vive o caprichoso de todas as formas possíveis, de ensaio, de você ir com um grupo ali para tocar no aniversário, de você ir com um grupo ali para tocar no arraial. Eles estão sempre à disposição do caprichoso. E assim, nós, estou falando por mim, mas em nome de todos, eu tenho certeza que nós somos gratos ao Canto Parintins pela oportunidade dada, porque se não fosse o Canto Parintins, pela sua oportunidade, talvez a gente nem estaria no quadro de Caprichoso como artista, como cantor, como músico. Então é muito necessário o Canto Parintins no Caprichoso. É uma banda que merece todo o reconhecimento e nosso respeito pro nosso resto da vida. E já há 27 anos, né? Há 27 anos o canto existe. É engraçado que o Denilson e o Marlon, que é o responsável da banda Caprichoso, eles são irmãos, né? Só que um é baixista e outro é tecladista, né? E cada um é responsável por uma banda, né? E essa, vamos dizer assim, essa parceria, né, que o canto tem com todos com a gente aqui, né? Como o Cássio bem falou, com o Oran, né? Que começou lá também, o Antônio Tapajós, Antônio da Bela, né, que hoje é violonista da banda Caprichoso também, ano passado tocou na Arena, né, e a gente sabe dessa importância que o canto tem,
né? Às vezes a gente não fala, né, até pro Gordo e pra Risanda, às vezes a gente sai de lá, porque a gente começa no canto e depois a gente avança, vamos dizer assim, entra pro Caprichoso, né, pro grupo do Caprichoso em si, né? Só que a gente tem uma gratidão muito grande por eles. Não é à toa que por onde precisa, lá vai a gente, o Gordo e a Risanda, eles sabem, né? Que eles podem contar com a gente sabe que se a gente precisar deles também, a gente pode contar, né? É uma família, assim, né? São meninos que o Beto, né, que está desde o começo, desde a primeira formação do Canto Parintins, né, junto com o Denilson, o seu Jorge, né, e que já foi mestre da Marujada de Guerra e hoje é surdista lá do canto, né? Então a importância do canto não está somente nos ensaios, na preparação do Caprichoso para a arena, mas também nessa questão de formar profissionais que vão atuar dentro do cast de músicos, de cantores do boi, né? Então é uma escola, uma escola assim, na prática real, né, de como você ser um artista, é uma escola. A gente também que veio da escolinha, né, estudou em sala de aula, assim, mas o Canto Parintins é a prática vivida mesmo, real. Então eles dão essa oportunidade demais aos músicos, a quem se interessar, ou quem tem um certo talento. O Canto Parintins sempre abraça. Então abraçou todos nós e a gente é grato demais a essa família Canto Parintins. Alô, Risanda, alô, Gordo. Exatamente. E faltou falar também uma coisa que eu vi durante a minha formação de artista, cantor, né? Uma coisa que o Canto Parintins preza muito, que é a responsabilidade. Isso. Responsabilidade, compromisso e seriedade na hora do trabalho, que é coisas que eles me ensinaram lá dentro. Olha, vai ser assim. Quando tiver alguém falando, gente, silêncio, por favor. Cada um resguarda seu lugar. E quando for na hora de tocar, a gente mete a pressão ali. Então, foi coisas muito importantes que não só eu, como todos nós que já passamos pelo Canto Parintins, aprendemos, como o Cássio falou, nessa escola real mesmo, que é ali, onde tu vai... O primeiro impacto. Isso, o primeiro pacto ali, onde tu vai pro palco, onde tu vai ser inserido num mundo musical, assim, grandioso. O Canto Parintins é uma banda grande, tem, se eu não me engano, 22 componentes ali. São músicos, percussionistas, tem dançarinos também, que é o Bailado Cara de Canto, tem os backs vocais, e tem a galera que ajuda também, que inclusive um dos ajudantes do Canto Parintins, ele é parente do Rock Cid, é o João Cid. Ele tá na banda, e ele é vaqueiro, ele é da vaqueirada, e tá na banda Canto Parintins há anos, sempre ajudando ali o Gordo, a Risanda, quando pode, ele vai auxiliar ali, suporte técnico, e carrega as coisas, faz isso, faz aquilo. Então o João também é uma pessoa que tá ali presente na banda, tá em todos os ensaios, todos os eventos, lá está o João Cid. É o cara mais fiel que mais fiel. Se a gente pedir, João, pega aquela água ali pra gente aí. Mas se o Gordo falar, meu amigo, ele vai. Cara, é muito legal. Eu sempre falo aqui no portal, assim, a gente já teve várias situações de pessoas fazendo isso que vocês estão fazendo, que eu acho que é muito importante, é agradecer aqueles que nos ajudaram, né? Aqueles que acreditaram na gente, né? Porque o Cássio expressou isso muito bem, né? Quando é novo, quando você é muito jovem, né? Você às vezes não tem a maturidade, né? Você não tem a experiência ali desenvolvida. E às vezes é muito fácil você se frustrar e criar traumas, inclusive, né? Por conta do julgamento das pessoas, né? Que às vezes é sem filtro. E quando você tem alguém que vê o teu potencial, né? Acredita, investe, te acolhe, te protege e te potencializa, nossa, é bom demais. E mais lindo ainda de ver tudo isso é ver o reconhecimento. Né? Eu acho que eles vão ficar muito felizes. Inclusive, já anotei aqui, enquanto você estava falando, nós vamos fazer com certeza um convite para fazer um material com eles, porque agora eu estou curiosíssimo para saber como que é esse processo, porque não é uma revelação só, né? Como vocês mesmos falaram. Não é 2, não é 3, né? São várias, inúmeras, né? Então a gente fica assim, cara, que receita é essa?
Eu estou me perguntando isso, que receita é, que modus operandi é esse que está dando certo, né? Então eu acho que a gente precisa conhecer e dar até mais visibilidade, né? Sim. E para esses agentes que ajudam tanto ao caprichoso ser como ele é e que muitas das vezes é invisível, né? Às vezes são pessoas que fazem um trabalho grandioso, né? Se a gente vai hoje e amanhã, por exemplo, lá para o nosso lançamento e ouvir os nossos cantores maravilhosos, muito então a gente deve, né, a todo esse trabalho, né, do Canto Parintins. Então parabéns, né, parabéns mesmo aí para toda a equipe e o convite vai ser feito, né. O outro lance aqui também que vocês colocaram, né, bem importante, é a escolinha, né. Eu fico assim, toda vez quando eu vejo alguns artistas falando da escolinha, eu fico super feliz e fico super triste ao mesmo tempo, porque não tem. E aí eu vejo, desde quando eu entrei mais presencialmente assim no cenário bovino, né, que tem um resgate ali, sempre tem, né, surgiu a escolinha, vai ter não sei o que e tal, mas depois acaba, né. E aí eu fico, caramba, por que acaba, né? Por que não se... E não é por falta de valores, né? Não é por falta de, vamos assim dizer, de talentos que irão surgir, porque tá aí, ela mostra que teve talentos, né? Então fica aí o questionamento, né? Também e a vontade. A gente sabe que não é fácil, né? A questão de recurso financeiro, né? E tudo mais. Mas a escola é super importante. Aí eu fico perguntando, cara, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, vão vir da onde, né? Tudo bem que tem, né, também ali no governo do estado, né? Mas é uma coisa nossa, né, que tinha ali fez o Cássio, né? Isso que eu ia te perguntar, Cássio. Em que momento que tu abandonou, assim, que tu olhou, começou a olhar pro de lá e dizer, perdeu o Playboy? Cara, as coisas foram acontecendo, como eu te disse, assim. Fui entrando mesmo no caprichoso, na escolinha, pelas oportunidades que me apareceram, assim. Né? Fui entrando nesse clima azul, fui conhecendo, eu não conhecia as toadas, fui desde atrás, ano por ano, conhecendo as toadas, aprendendo a tocar no violão. E as pessoas foram me tratando bem, foram carinhosamente me tratando bem. E eu fui mudando esse meu lado, assim, vermelho, fui saindo, fui descobrindo um novo mundo que é o caprichoso. Hoje, assim, eu sou apaixonado, alucinado pelo caprichoso. E uma curiosidade, a minha mãe, consegui fazer a minha mãe virar caprichoso. Olha só, cara. A minha mãe virou caprichoso, né? E hoje ela brilha até mais do que eu, assim, como artista, assim, a gente não pondera algumas coisas, né? Mas a mamãe vai pro Face, vai. E hoje a minha sobrinha também lá de casa, que é filha do irmão meu, virou caprichoso também, muito por nós dois, né? Virou, inclusive, torce pro meu time, que tem a estrela, se o Botafoguense tem a estrela, comparar, porque tem a estrela, você é caprichoso. Me vê de azul, é apaixonada também pelo caprichoso, então, assim, eu fui agraciado por conhecer o caprichoso e estar vivendo isso até hoje, assim. Cara, isso é muito legal, porque tô falando aí a palavra que a gente sempre repete aqui, é o acolhimento, né? O acolhimento, ele é super importante, você ser bem recebido, né? Claro que a gente sabe das dificuldades que tem, né? Nem todo lugar tem problemas, né? Mas você ser bem recebido, você ser acolhido, né? Não tem igual. E o caprichoso, né? A gente também sempre repete aqui, não perde a oportunidade, a gente não rouba nada, a gente conquista, né? Então aí o caprichoso foi lá e conquistou o seu coração, né? Transformou ali ele azul e numa estrela, né? Falaram aí do processo de infância, até a imersão no boi, né? Aí quando já chegou os contratos, né? A gente estava tendo um bate-bola antes, né? E aí falaram aí o tempo, né, que vocês estão. Essa carinha de novinho do Cássio engana pra caramba, porque ele foi exposto e vai ser exposto agora mais ainda, né? Ele é o mais velho, pode dar até cascudo, né, Cássio? Já pode, tem quanto tempo de oficialmente, né, trabalhando ali
como contratado pelo Caprichoso? Contratado pelo Caprichoso. Esse ano estou completando 11 anos de contrato como toadeiro, né? Comecei lá em 2013, ano passado completei 10 anos. E aí a gente está nessa lida aí pelo Caprichoso, porque também a gente gosta do que a gente faz, né? Isso é muito importante frisar. Nós estamos aí todo esse tempo. Eu estou com 27 anos hoje e tenho 11 anos de Caprichoso. Isso é uma benção. Ele é novinho mesmo, né? Nessa de idade. E aí, o Diego tem quanto, Diego? Eu tenho 32. Só que De idade e de contrato. desde 2009. Caramba. Né? Como coreógrafo, aí vem pela banda e vem como cantor oficial do grupo. Eita, esse CPF ele tá bastante, né? Tá em muito livro caixa verdade. do Boi, né? E o Jean entrou em 2019, né? 2019 é o mais novinho, né? E o Jean, tu é o item substituto. Sim, né? sim. É o levantador substituto. Em 2019, são 5 anos de Caprichoso. E o item substituto foi uma surpresa pra mim. Foi uma coisa, não sabia. Meu Deus, foi que nem Não o outro, sabia. tu vai cantar. Não sabia. Aconteceu assim, vou até contar, aconteceu assim. Teve a festa uma festa grande lá no Caprichoso. E aí foram subindo os cantores no palco, canta aí, canta aquilo. E aí cada um cantava em média 4, 5 toadas, né? Como eu era o último, chegou no meu ponto, mano, tu vai cantar só 3. Eu fiquei, como assim? Não, porque já vai dar o tempo e tal, vai entrar na transmissão ao vivo da crítica e tal, assim, mas... Aí eu fiquei meio chateado ali na hora ali. Mas tá bom, vou lá cantar minhas 3 ali, aí o que falaram, o que sopraram no meu ouvido? Não, calma, vai ter coisa boa pra ti, mais lá na frente. Aí eu, tá bom. Fui lá no palco, cantei minhas três toadas, e aí eu peguei e fui embora pra casa. Eu fui meio que chateado, fui embora pra casa. Cheguei em casa, liguei na TV A Crítica lá e o Prince tava cantando. Eu, vou assistir aqui, pedi um lanche. E aí terminou o show do Prince, aí o Carlos Alexandre sobe no palco, né? O Boi Caprichoso agora tem a honra de mencionar pra vocês o quadro de itens substitutos. E eu, na minha cabeça, eu vou filmar, que vão com certeza falar o nome do Marcos Felipe, que é meu amigo. Eu vou filmar o Marcos Felipe e vou mandar pra ele. Comecei. Apresentador substituto, Marcos Felipe. Eu lá em casa, levantador de toada substituto, Caetano Medeiros, Jean Figueira. Eu fiquei, como assim, cara? Como assim? Eu em casa. Era pra eu estar lá. Eu em casa. Aí começaram a falar os nomes. Falaram o nome do Edson Azevedo Júnior também. Mandar um grande abraço pra ele, que ele é o tripla substituto do Caprichoso. E aí foi eu não tinha caído minha ficha. Eu fiquei, cara, como assim? Do nada me botam pra ser item substituto do Caprichoso. E aí, o que me restou fazer? Eu vou estudar, vou ir atrás de coisas que eu não sabia, coisas que eu não tinha, coisas que não tinha pretensão de aprender, né? Vou atrás de técnica, vou atrás de exercício para voz, coisas que eu não fazia. Eu acompanhei, assim, quando eu entrei no cenário, tu já tava, amigo, né? Então, assim, é diferente, né? Quando eu entrei no Boi e tal, aí foi, né? Porque eu falo para todo mundo, eu entrei mesmo, assim, né? Imersivo mesmo, em 2018. E aí você entrou, a minha primeira lembrança sua foi na live, né? Que eu, nossa, aquelas lives ali, durante a pandemia, cara, eu acho que vocês devem ter essa noção da importância que foi para muita gente. Nossa, foi muito importante. Vocês devem ter ideia, assim, foi muito importante porque a gente passando por um momento muito difícil, né, sem saber o que poderia acontecer, se aquela dúvida vai voltar, não vai voltar, e as notícias chegando, fulano tá internado, fulano já foi, né, fulano tá muito doente, tá precisando disso, e a gente recebendo muito pedido de ajuda, né, de artistas, de artesãos, né, gente, tá tudo parado, uma cidade que sobrevive da arte, né,
que sobrevive desse festival, que é o ano inteiro. A gente é 3 dias de festa, mas é movimento o ano inteiro, né? E isso veio até para justificar, para mostrar o quanto o festival é importante para Parintins e para as cidades próximas. Então, muita gente que era opositora aí do festival, calma, daqui uns 10 anos eles vão voltar a falar, né? Mas ficou muito nítido, né? E aí aquelas lives, assim, elas vinham como um refrigério mesmo para nossa alma, né? Trazer um pouquinho, matar um pouquinho daquela saudade, daquela esperança. E aí foi quando eu te vi, né? Te notei pela primeira vez. E aí o tio disse, a gente assistindo, aí disse, rapaz, esse menino tá muito nervoso, olha. Mas era um lance assim, que é a questão de quando você também vê o potencial e ficar assim, né? Porque eu via, inclusive, gente, não façam isso, né? Ficava ali na live, né? E o pessoal falando besteira e tal. Quem é esse daí? Né? Sabe, umas besteiras. Eu disse, putz, a gente tá passando por um momento muito complicado e mesmo assim tem gente com atitude sem noção, né? E eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu ainda ia lá frescar também assim e tal. Não, é isso aí, pô, o cara canta bem, tem potencial e tal. E aí, depois que, né, você foi progredindo, você foi evoluindo, e aí eu sempre comentava com meu esposo, né? Eu disse, caramba, olha, tá mudando. Eu acho que tá fazendo uma aula aí de voz. Caramba, aí teve uma vez que a gente tava não sei aonde, e aí a gente escutou. Eu disse, porra, vozeirão, olha só, não sei o que. Aí ele foi e falou, é daquele lá, que ele falou assim, daquele que tu gosta lá. Eu, que? Aí ele, daquele lá que tava se tremendo todinho naquela live, eu esqueci o nome, aí o Jean, aí eu olhei, caramba, pô, tá top, o cara tá, né? Então é isso, a gente tem que incentivar, né? A gente tem que apoiar. É o sonho, não era teu sonho, né? Mas se tornou, né? Tá aí, tem o potencial. E é isso que faz com que as coisas sejam super legais na vida, né? A gente fazer um planejamento e Deus vem lá e... Não, Diego, tu não vai dançar, não. Tu vai cantar. E o mais engraçado... E pior que eu já tive a oportunidade de ir pro contrário, né? Mas o presidente Babá, todo mundo falando de alguém assim, o Babá foi a pessoa que me colocou no boi, né? Lá em 2009. E o Babá não deixou eu sair do Caprichoso em 2019. Eu já estava na mesa do presidente do contrário, caramba, me oferecendo o triplo do que eu ganhava no Caprichoso, e ele conversou comigo e eu não fui, né? Isso em 2019, né? Mas falando da live, né? Os meninos aqui têm noção disso. As pessoas não sabem, né? Mas a live não era só para trazer entretenimento para as pessoas, né? A gente sabe que o lado artístico ficou muito um déficit muito grande, né? Nesse período da pandemia, né? E a live era utilizada justamente também para trazer algo para as pessoas que fazem parte do boi, como uma cesta básica, sim, alguma ajuda, né? Então a live era para isso, né? Era para ajudar as pessoas do Caprichoso doação, que estavam necessitando, né? Tem pessoas no boi que só vivem da música, que só vivem da arte. Então, se eles não podiam trabalhar, como eles vão sobreviver? Então o Caprichoso pensou nisso, né? A live era algo bem engraçado, porque a gente tinha reunião na terça, como a pandemia, né, a gente não podia se encontrar para ensaiar essas coisas. A gente tinha reunião na terça, passava um repertório para gente, olha, vocês vão aprender hoje 40 toadas. Meu Deus! Tá? 40 toadas. A live vai ser sexta ou sábado, a gente vai confirmar para vocês. Aí lançava, sábado a live. E no sábado a gente já tinha que saber as 40 toadas. Toadas desse ano, toadas lá de 1900 e tal. Né? E relembrar. Isso só a gente tinha a banda que tinha que relembrar, os dançarinos, todo mundo lá. Né? E a gente ia pra lá na cara, na coragem, com medo, claro, né? Porque todo mundo tava, querendo ou não, correndo risco ali. Mas a gente fazia porque a gente gostava, porque a gente queria estar lá no meio, né? E era, todas as semanas que acontecia uma live era assim, a reunião na terça, olha, a gente vai fazer, a gente lembra, a gente se reunia lá na escolinha, né, na atual escolinha do Caprichoso, a gente fazia um círculo bem grande lá com as cadeiras, um para cada um, e a gente colocava o Leandro no computador lá, que é do conselho secretário do conselho, para digitar
o repertório, a gente ia falando, olha, vai ser o tema caboclo, então bora pensar em só toadas desse tema. Aí lá puxava a memória e a gente ia montando o repertório e montava lá na hora. Tá, é isso, todo mundo recebia o repertório. Nesse horário, nesse dia, a gente quer todo mundo lá. E a gente tinha que saber, né? Caramba. Então foram praticamente, não lembro quantas lives foram. Gente, Nessa foram faixa muitas aí. lá. De vez em quando eu ainda E coloco lá em era casa. terça, sábado uma live, a gente folgava domingo e segunda, quando na terça, reunião de novo para montar a live já para pensar na próxima live. Né? Então foi um trabalho assim delicado, né, justamente por essa questão da pandemia, mas foi um trabalho, além de ser prazeroso, claro, para a gente, por trazer o caprichoso de volta, né, na casa das famílias. Matar a saudade, né, que naquela época foi bem difícil, né, para todo mundo, mas era algo desafiador para a gente, né, porque no Curral hoje, adiantando já, a gente já passava. A gente recebe, no início agora da temporada, a gente recebia a toada 5 horas para passar 8 horas da noite, né? Meu Deus. E lá era 40 toadas para pegar em 5 dias, né, numa live. Então era muita coisa, né? As críticas acontecem, mas se a gente for ligar para crítica, a gente não segue o nosso foco, que é realmente fazer o Caprichoso campeão, né? E a gente vai ser campeão. Tri, né? Então, a gente não... É uma coisa assim que eu nem gosto de ver live, sabe? Eu gosto de assistir, mas a gente tira... De ver os comentários, né? Mas a gente fazia porque a gente gostava, né? A gente estava à disposição do Boi porque a gente era contratado do Boi, então a gente tava lá para meter a cara e fazer... E todo mundo gostava. Essa questão das lives, cara, eu inclusive, acho que fica aí até a proposta, entendeu? Eu não entendo por que acabou, entendeu? Porque primeiro, foi muito legal, né? Deu um aprendizado pra caramba. É um outro tipo de trabalho, né? Você ali pra câmera, né? Tem toda uma estrutura diferenciada, né? E atinge aí muitas pessoas no período, por exemplo, domingo que vem, com certeza vou estar lá em casa e às vezes a gente coloca ali, fica o dia todinho, né? E vai de uma live pra outra, porque eu me lembro, minha irmã, lá vem minha irmã de novo aqui, minha irmã é adventista, mora comigo, né? Mas eu acho que ela já sabe decorar todas as toadas caprichosas de tanto que eu coloco lá em casa. E aí, numa das vezes, a gente, vou colocar aqui uma live, não sei o que, tal. Ela olhou, cara, eu acho que tinha 6 horas. 6 horas, alguma coisa assim, 5 horas. Eu sei que era muito tempo. E ela, meu Deus do céu, isso tudo boi? Aí eu falei, tudo boi. Ela, rapaz, o pessoal gosta mesmo, né? Disse gosta e tem gente que assiste de cabo a rabo. Então, assim, e fora que dava um protagonismo também para vocês, né? Porque às vezes é muito comum ver só os itens, né, principais ali, e a gente tem muito talento bom, né? Tão bom quanto, né? E que merece também ter um espaço. Tem gente que conhece a gente que nem sabe que... A gente não sabe que conhece a gente. Exato. Fazer um evento em São Paulo com a Luciana, lá no... Luciana César, que protagoniza um evento lá no São José dos Campos. Tinha gente que sabia... Roda de toada, isso. Bem lembrado. Tinha gente que sabia que eu era o Cássio, que era back do Caprichoso, que mora lá em São Paulo. E acompanha só o nosso naipe de back. Falou o nome de um por um. Da Cirlei, do Pete, da Mara, da Luanita, do Jorjão e do meu. Tava esperando eu chegar. Nem longe, né? Que assim, Manaus, quando Não, a gente vai, eu fui longe porque eu não imaginava, justamente, porque em Manaus seria mais comum, né? Mas como era em São Paulo, em São José, e a pessoa tava lá esperando para poder falar comigo, eu falei, cara, eu que não tenho a ideia de como dimensão isso. E é bom, não é? Com certeza, eu fiquei muito feliz. Eu vivenciei também essa experiência, a mesma do Cássio. Só que aqui longe, lá em Macapá, no Amapá, né? Eu fui participar de um festival dos grupos de dança. Uma coisa desde lá que é uma rivalidade intensa lá. Né? São 3 grupos de dança. Quando eu cheguei lá, o presidente de um dos grupos de dança, que o nome do grupo é CDC, se eu não me engano também, CDC de Macapá, ele mandou mensagem para o presidente do grupo onde eu estava, porque ele queria me conhecer. E eu fiquei, quem é ele? Não sei. Aí ele veio, me conheceu, me explicou tudinho, disse que me viu nas lives, viu nos vídeos que eu posto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Ele estava super animado
levou a gente pra gente comer um sanduíche caseiro desse tamanho aqui, assim. Cara, que foi uma experiência incrível também, que o mesmo pensamento que eu tinha do Cássio, cara, a pessoa tá longe pra Dedéu, né, e mesmo assim conhece o nosso trabalho, conhece a gente, então é uma percepção da dimensão do que essa vitrine é, né, do que o Caprichoso é, aonde que o Caprichoso consegue alcançar, e aonde ele consegue também nos levar como artista. E aí, nessa pegada que a gente já tá misturando todo o cronograma, e é assim mesmo, é assim que é bom. Quais são os outros, assim, as outras conquistas que vocês tiveram, que foi que vocês atribuem a essa vitrine do Caprichoso? Eu recebi hoje uma mensagem, eu espero que eu chegava quase uma embargada. Na última live que está divulgado, porque a gente está em Parintins agora para o lançamento, né? Então vai demorar um pouquinho só para contextualizar. A última live que está depositada nossa é a da entrevista com a Tainá Valente. E lá a gente fez uma série de desabafos que não é fácil, né? As pessoas acham que é muito simples, assim como com certeza vocês devem receber esse julgamento, né? Inclusive eu já vi pessoas fazendo esse tipo de julgamento. Poxa, errou a toada, não sei o que, não entende toda uma questão, às vezes, técnica que tem atrás. Também tem o dia que a gente não tá bem, né? Somos ser humano. Exatamente. Então, tipo, às vezes eu era muito chato em relação a isso, e às vezes eu ainda sou, às vezes eu tô lá e tal, aí, poxa, errou e não sei o que, a gente fica chateado. Mas na mesma hora eu venho, cara, pode ter acontecido alguma coisa. Eu me lembro de uma vez que um dos cantores, um dos backs, eu não me lembro agora, que ele disse, cara, deu uma microfonia que quase estourou o meu ouvido e tal, então, poxa, a gente fica estressado e tudo mais. E a gente tem hora que a gente, assim, parece que, cara, que se exploda, eu não quero mais isso não. Vocês já chegaram a pensar em desistir, assim, de... Poxa, é a pergunta, né? Pergunta de, né, claro. Todo mundo, né? Assim, né? Eu vou falar por mim, né? Eu tenho meu trabalho, né? Eu sou professor, concursado, né? Hoje sou representante do Corém aqui em Parintins também. Sou técnico de enfermagem. Daqui a uns 2 anos vou ser enfermeiro também. Olha, Né? E a gente faz porque a gente gosta, né? E é claro que acontece os momentos de o que eu tô fazendo aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente está representando uma entidade, né, cultural que é o Caprichoso. E a gente, além da gente se cobrar, tem outras pessoas acima da gente que nos cobram, né? Se a gente é contratado pelo Boi para realizar esse trabalho, a gente tem que tentar dar o nosso melhor. Mas é claro, né? Tem questão de doença, né? Tem questão do próprio trabalho, tem questão de outras coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Tem um dia que a gente não tá legal, tem um dia que acontece várias coisas. se apresentar, né, doente, hein? É muito... Apesar de ser muito ruim, mas é muito comum. Né? Então tem esses momentos que a gente pensa nisso, né? Mas a gente tá aqui porque a gente gosta, né? Justamente, tipo, e a saudade, cara, eu vou deixar depois, vou ficar me martirizando por estar lá de novo. É uma coisa que a gente gosta, né? A gente vicia o Caprichoso, essa maratona de ensaios, de temporada, de festa, de boi de rua, de encontrar as pessoas, viajar, rever os amigos. Então a gente pensa muito realmente, né, em não desistir também, né? Ao mesmo tempo que pensa em parar, ao mesmo tempo pensa em não parar, porque a gente gosta demais do que a gente faz, né? É o que eu chamo às vezes já da retroalimentação, né? A gente dá alguma coisa e também recebe, né? E às vezes isso faz com que a gente deixe de lado, né, às vezes alguns problemas. Pesa, né? Acaba pesando positivamente, né? Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem que pesou muito positivamente, né? Da Tabata, ela trabalha na SEC, né? E aí ela mandou uma foto dizendo: maratonei tudo e já quero o próximo episódio, né? E aí eu fui e falei para ela, a gente começou a conversar. E aí ela mostrou um lado, assim, que eu já sabia, mas que eu não tinha dado um estralo, assim, né? Assim, às vezes a gente sabe das coisas, mas precisa que alguém, né, nos diga pra gente perceber de fato. E ela falou, ela diz, olha,
o caprichoso, e isso que tu tá fazendo foi que eu percebi nas entrevistas, é uma questão cultural que vai muito além, né, de só de uma festa. Estão modificando a vida, estão dando oportunidade para as pessoas, né? Então eu fico, Diego, onde tu estaria se não fosse o caprichoso, né? Jean, onde tu estaria se não fosse, né? Se não te desse um instrumento lá e tu acabasse chegando no caprichoso. Pensou como que seria, Cássio, se tua mãe, né, não te incentivasse, não, mesmo sendo garantido, né? Não, você vai lá, né? E vai ter aula sim, né? Então, assim, e como que isso atingiria toda essa comunidade, né? A falta, porque faria falta sim, né? Faria falta, né? Então é muito importante a gente discutir sobre isso de uma maneira bem franca, de uma maneira bem clara, porque tem um monte de curuminzinho agora, né? Que vocês nem sabem da existência e que olham para vocês e olham assim, cara, meu sonho é ser que nem o Diego. Meu sonho é cantar ali, ó. Que como nem a gente já fez, né? Lá como no passado, vocês fizeram, né? Então é uma responsabilidade que a gente tem e que muitas vezes a gente não percebe, né? Eu sou muito grato, assim, porque no Caprichoso, e sobretudo em Parintins, eu vejo esse acolhimento também da parte artística com o torcedor, né? Eu vejo ali vocês nos lugares, na rua, no próprio Zeca Chibelão ali, e a galera vai, tira foto, né? E fora disso também, né? Fora desse espaço. Eu vejo com muita felicidade ali, eu disse, cara, é isso que tem que acontecer. Quando eu vejo ali os eventos do Blog Azul e tal, Diego Brelaz, Cássio, quando eu vi o Jean, eu disse, olha aqui, ó, isso daqui é um reconhecimento. E demorou ainda, eu achei assim, demorou, entendeu? E são as portas que estão sendo abertas, e eu espero que o mundo, né, que vocês conquistem aí o mundo. E eu vou te dizer por que demorou. Porque tu não tinha naquele... Não, fala aí. Porque no ano de 2022, se eu não me engano, já era para me ter ido fazer uma participação pelo Blog Azul e pelo Movimento Marujada. Só que o que aconteceu? Aqui em Parintins praticamente só estava aguentando os ensaios nós três. Se um faltasse, realmente desfalcava totalmente o ensaio, desandava. Então a gente precisava estar sempre numa sintonia e botar ali, olha, eu não vou estar hoje, mas tu pode se preparar e tal. E infelizmente não deu para mim ir em 2022 por conta disso, que a gente tinha que ficar aqui no Curral, seguir o programa ali, seguir o planejamento para poder a gente alcançar o que a gente alcançou em 2022, que foi o campeonato. E aí quando foi 2023, demorou um ano, eu fui pela primeira vez fazer um evento pelo Movimento Marujada, foi em abril, e depois eu fiz um pelo Blog Azul. Isso é muito importante tu falar, porque também mostra, além do companheirismo de vocês, que isso é muito importante. E aí, só para até deixar claro que eu percebo muita união, né, muita parceria ali, vocês chegando e tal, e isso faz um ambiente ser muito legal, né, de trabalho, porque é um trabalho, porque é muito ruim você estar num lugar em que não tem sincronia, né, e tudo mais, e eu vejo, né, eu sinto essa parceria de vocês, e aí mostra mais uma vez ainda o quão preocupado com a qualidade, com o boi, né, que vocês deixam até o ego, né, podendo ir para Manaus, né, podendo ali fazer me propus aqui, eu vou fazer isso daqui. A ideia principal assim, o ensaio é aqui, né? As coisas acontecem normalmente tudo aqui. Então a gente tem que estar praticamente aqui, né? E às vezes, assim, quando entra em consciência, vou focar hoje, a gente supre o lugar do colega, para ajudar outro colega. Assim, eu particularmente não vou muito a Manaus por conta da minha faculdade também, e por conta de eu gostar de ficar aqui realmente além de ser cantor, também sou back, então dois trabalhos para me executar, então fica meio... Eu tenho que pedir licença dos dois, assim. Pega a rádio dos dois. Quais foram outros lugares, assim, que
o Boi já levou vocês? Qual foram? Já foi para Amapá, né? Um já foi para São Paulo. Diego, já foi para onde? Cara, não viajo muito por conta do trabalho, né? Que aí é complicado, né? Tem essa questão. Mas já fui para Juruti, sempre tô em Manaus, Barreirinha, né? Manaus tá mesmo. De vez em quando tá. Então, já. Em breve, de novo. Baixa umas zonas. A gente vai. E aí vocês são bem requisitados também aí nos festivais, né? Porque aqui, né, muita gente, quem está entrando agora no cenário, né, o pessoal fica surpreso quando a gente vai enumerando assim as festas, né? Nossa, tem muitas festas, gente, muitas festas populares, né? E que isso é maravilhoso, né? E aí vocês são bem requisitados, né? Também nessa. Então conhece aí o interior, né? Desse estado, tanto do Pará, né? Quanto do Amazonas. Depois do festival, a maratona dos festivais, assim, vizinhos, aqui, cidades vizinhas é bem intensa. Agora, no meu caso, assim, se eu fosse me propor aí para cada festival que eu já gravei algum trabalho, cara, eu ia contar umas 52 cidades. Eu já gravei para 52 grupos folclóricos, tanto do Amazonas como do Pará, do Amapá. Tem um grupo lá em Rondônia também, eles têm um festival lá pequeno, mas eu já gravei trabalho para lá. Às vezes eles pedem 4 músicas, 2, um álbum inteiro de 11 músicas, 20, 30, e vou fazendo o trabalho e vou entregando. E eu já até perdi a conta de quantas músicas eu já gravei para esse povo. E se eu fosse... Além de cantor, é compositor também. Também faço minhas composições também. E se eu fosse, tipo... Não, eu vou para aí com vocês. Eu tinha visitado um monte de cidade aí. E convite às vezes chega, né? Não tem como ir, né? Principalmente nessa época, né, Thiago? Porque, como os meninos já falaram, né? A nossa equipe, o Boi confia na gente, né? Não é à toa que nós assinamos como cantores oficiais do Boi, né? Nós representamos o Caprichoso, né? Uma coisa que eu sempre converso com os meninos, tanto daqui pessoal lá de Manaus, é que em Manaus é um evento grandioso, mas é um evento show, né? É um evento show, né? Por exemplo, o ensaio técnico da Marujada acontece num momento separado, que eles vão apresentar já na sexta-feira, lá no ensaio da Marujada de Guerra. Cada artista faz o seu repertório, tudo aquele show bonito que acontece lá, né? Aqui é algo diferente. Aqui a gente monta todo o espetáculo só já para o nosso levantador e o nosso apresentador Yuan chegarem e executarem na arena, né? A gente pega o quebra-cabeça que o Conselho de Arte joga assim na mesa, assim, e a gente vai montando até chegar a obra completa, né? Então, o nosso trabalho não é muito fácil, não. É um povo caprichoso,